Com alegria e satisfação, cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, acessem os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no portal Escola Dominical, ouçam as leituras diárias, breves comentários em áudio que nós disponibilizamos dos textos sugeridos nas lições bíblicas para meditação e também para o enriquecimento da aula que será ministrada. Acessem também as redes sociais do portal Escola Dominical, Twitter, o Facebook, o LinkedIn, onde nós disponibilizamos links de outras videoaulas e outros textos de apoio, inclusive de outras faixas etárias. E no sábado, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde interativamente o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Se quiser, venha pessoalmente às 19 horas. A reunião é aberta a todos os amantes da Palavra de Deus. E no domingo, compareça à sua igreja local. Nada disso substitui a Escola Bíblica Dominical, que é a igreja local reunida que ensina enquanto evangeliza e evangeliza enquanto ensina, segundo lição do pastor Antônio Gilberto. Neste quarto trimestre de 2016, nós estamos estudando o tema O Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Nós estamos estudando sobre a provisão divina, a divina providência. O nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral, que é membro da Academia Brasileira Evangélica de Letras e da Casa de Letras Emílio Conde. E hoje estaremos estudando a lição de número 5, as consequências das escolhas precipitadas. Nós já estamos no único bloco do trimestre, onde estamos estudando exemplos bíblicos de provisão divina. E nós estamos aí numa trilogia a respeito de Abraão. Nós já estudamos sobre o início da vida de Abraão, na lição de número 3, a chamada de Abraão, que era Abrão ainda. Na lição passada, nós falamos sobre o ápice da vida de Abraão, que foi o episódio do sacrifício de Isaac, a Aquedá. E hoje voltaremos um pouco, cronologicamente, para estudar sobre as consequências das escolhas precipitadas. Ou seja, depois da chamada de Abrão, nós tivemos 2 episódios. Um nós já mencionamos na lição de número 3, vamos aqui apenas dar uma pincelada nele, que foi a descida de Abrão ao Egito, e a separação entre Abrão e Ló. Esse é o ponto, é o cerne da nossa lição, onde nós vamos falar sobre as escolhas precipitadas, as consequências das escolhas precipitadas. Nós estamos estudando a respeito da doutrina da provisão, da teologia da provisão, vendo que Deus é o provedor, ele provê todas as coisas. E o que é prover é abastecer do necessário. Não é? Nós vimos já em lição anterior que prover é abastecer-se das coisas necessárias. Isto que é prover-se, abastecer-se das coisas necessárias. E Deus, que conhece todas as coisas, porque ele é presciente, ele já sabe das coisas antes que elas ocorram, porque ele conhece todas as coisas. Para Deus não há o tempo, para Deus há um eterno presente. Deus providencia, provê as coisas a todos os homens, e em especial aos seus servos que o temem, aos seus servos que lhe obedecem, aos seus servos que o estão servindo, né? Por isso que são servos. E então nós vemos que Deus
providencia todas as coisas. E nós estudamos na lição de número 3 que Abrão, quando vai à terra de Canaã, demonstrando uma grande fé neste único e verdadeiro Deus que ele havia aprendido a adorar, ele começa a peregrinar na terra de Canaã, precisamente porque esta terra foi a terra que lhe foi mostrada por Deus como sendo a terra que lhe seria dada à sua descendência, a terra que seria ocupada pela grande nação que Deus prometeu formar a partir de Abrão. Mas esta terra teve uma grande fome. Em razão desta fome, é o que nós vemos lá em Gênesis capítulo 12, versículo 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Aqui nós tivemos uma escolha precipitada, uma decisão precipitada de Abrão, que teve todas aquelas consequências que nós já falamos na lição de número 3. Mas o tema da nossa lição diz as consequências das escolhas precipitadas. Mas o que é uma precipitação? Quando Abrão, em razão da grande fome na terra de Canaã, vai para o Egito, ele desce para o Egito. É verdade que a expressão desceu ao Egito é uma expressão de cunho geográfico. Israel, ou a terra de Canaã, então, à época ainda, a terra de Canaã, fica ao norte do Egito. Estando Abrão na terra de Canaã e indo ao Egito, há uma descida do ponto de vista geográfico. Mas esta expressão, desceu ao Egito, também tem uma aplicação espiritual. Isto por quê? Porque a precipitação é uma queda. Se nós formos ao dicionário, nós vamos ver que precipitação é o ato ou efeito de precipitar-se. É uma queda, é uma caída, é uma descida rápida, com extrema velocidade, com grande pressa e afobação. É uma rapidez em tomar uma resolução. É uma irreflexão, ou seja, é uma decisão que é tomada sem reflexão, sem calma, de forma atabalhoada, de forma afobada. Isto é uma precipitação. Precipitação indica queda. Tanto que a chuva, ela é chamada tecnicamente de precipitação. A meteorologia costuma falar das precipitações. Então, se chove, se neva, nós temos aí a precipitação, porque é uma queda da água ou da neve, que estava no alto, nas nuvens, nas áreas altas da atmosfera e que caem ao solo. Isto é uma precipitação. E foi o que Abrão fez. Premido pela fome, que era grande na terra, Abrão pensou primeiro no seu sustento material, primeiro na sobrevivência da sua família, dos seus servos, dos seus animais, e menos ou em nada a palavra de Deus. Deus havia dito que daria aquela terra a ele. Por isso ele começou a peregrinar ali. Mas no momento da grande fome, Abrão deixa de lado Deus, não consulta a Deus, não busca a Deus e toma uma solução, uma resolução, sem refletir, sem dialogar com Deus, esquecendo-se dos compromissos assumidos com Deus, e vai para o Egito. É uma precipitação. E a precipitação, irmãos, não é uma atitude que deva ser tomada por um servo do Senhor. O servo do Senhor, ele tem que refletir, ele tem de pensar e, principalmente, ele tem de compartilhar a sua vontade com o seu Deus. Por quê? Porque o nosso Deus sabe de antemão o que vai acontecer. Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. E por isso, nós não podemos tomar decisão alguma sem consultar a Deus,
sem saber qual é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é quem deve prevalecer. É a vontade de Deus que deve triunfar. Por quê? Porque Deus sabe todas as coisas. E Deus providencia para que os seus desígnios sejam cumpridos. Por isso nós não podemos desconsiderar o querer de Deus nas nossas vidas. Quando nós desconsideramos o querer de Deus, nós queremos ter uma vida independente de Deus. Nós nos precipitamos. A precipitação é uma atitude em que nós nos fazemos independentes de Deus. Não dependemos da vontade de Deus. Não atentamos à vontade de Deus. Não queremos saber qual é a vontade de Deus. E acabamos por tomar decisões da nossa própria cabeça, da nossa própria vontade, em total desconsideração ao Senhor. E isto certamente é uma queda. E isto certamente é uma atitude que redundará em prejuízo muito grande para aquele que assim fizer. A precipitação ela é uma atitude típica e característica do diabo. O diabo, o adversário das nossas almas, o nosso inimigo, o acusador, ele é o exemplo de precipitação maior na Bíblia. A vida do diabo é uma vida de queda. O saudoso pastor Severino Pedro da Silva, ele sempre mostrava isso. O precipício. O que é um precipício? É um lugar onde você cai e se esborracha lá embaixo. É um lugar alto onde você cai, que te leva para baixo. O exemplo maior de precipitação na Bíblia é o do diabo. A vida do diabo é uma vida de precipitação. É uma vida de contínua queda. Quando ele foi criado como querubim ungido, ele estava no alto, no patamar, no lugar mais alto depois de Deus. Depois de Deus, o querubim ungido, ele ocupava um lugar singular, um lugar sublime nas mansões celestiais. Mas de lá, ele vai para o pior lugar, que é o lago de fogo e enxofre. Vejam bem que ele, ao tomar uma iniciativa própria, rebelando-se contra Deus, ele inicia a sua precipitação. É o que vemos lá em Isaías, capítulo 14, versículo 13. O versículo 12 diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Este é o caminho do diabo. Ele que estava em uma região elevada e sublime, quis estar acima de Deus. Tomou uma iniciativa própria. E de onde ele estava? Na glória de Deus, perante a glória de Deus, diz o profeta, ele será levado até o inferno, até as regiões inferiores. E foi o que aconteceu. Estando ali diante de Deus, na glória de Deus, ele é expulso do céu. Ele é retirado dessa região do céu dos céus e é jogado às regiões celestiais. O Senhor Jesus, ele fala a esse respeito. Quando a gente abre a Bíblia lá no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 18. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Então, ele estava no céu e ele já caiu. Precipitação. Quem toma uma iniciativa própria, não confiando em Deus,
não confiando na presciência e na provisão divina, ele cai. A precipitação é uma queda. O diabo, como raio, caiu do céu. E foi para onde? Quando nós abrimos a Bíblia lá na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Caindo do céu, ele fica agora nas regiões celestiais, onde ele está atualmente. Mas dessa região ele também será expulso. É o que nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Por ocasião do arrebatamento da igreja, este lugar atualmente ocupado pelo diabo e os seus anjos será limpo, purificado, desocupado, para que a igreja se encontre com Jesus nos ares. E o diabo e seus anjos serão precipitados na terra, uma nova queda. Depois da grande tribulação, o diabo também será precipitado mais uma vez. Apocalipse capítulo 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs-o sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Ele é lançado no abismo. É por isso que aquela legião de demônios que acometeu o gadareno achou que o Senhor os fosse mandar já para o abismo, porque eles já sabem que irão para o abismo. E aí pedindo para que entrassem naquela vara de porcos. E o Senhor consentiu, e eles entraram naqueles porcos que foram jogados ao mar. Né? Porque, veja bem, é sempre a precipitação. O caminho deles é sempre a precipitação. Fim da grande tribulação, no início do milênio, o diabo é preso e colocado num abismo. De lá ele é solto por um pouco de tempo. E aí ele termina a sua degradante, a sua decadente caminhada, sendo lançado no lago de fogo e de enxofre, do inferno, nas regiões mais inferiores, no lugar mais abaixo possível do universo. Capítulo 20, versículo 10 de Apocalipse. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. E ainda lá em Mateus 25 e 41, Jesus diz o seguinte: então dirá também os que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, esse lugar, o lago de fogo e enxofre, o fogo eterno, é o lugar mais inferior que existe, é o fim da caminhada da precipitação do diabo. Então, quando nós somos precipitados, nós deixamos de crer em Deus, na providência de Deus, no controle de Deus sobre todas as coisas, na presciência de Deus, na capacidade de Deus de saber tudo de antemão e de poder, portanto, nos orientar no melhor caminho para que nós tenhamos o bem, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Quando nós deixamos de consultar a Deus, deixamos de atender à vontade de Deus, nós nos precipitamos. Então veja bem que o título da nossa lição é As Consequências das Escolhas Precipitadas. E nós vimos que Abrão, indo ao Egito, descendo ao Egito, precipitando-se, ele colocou em risco o plano de Deus na sua vida. Acolheu a mentira,
A mentira acabou colocando em xeque o seu próprio casamento e, por conseguinte, a sua própria família, o que colocava em risco o plano de Deus na sua vida. Porque para ele ser uma grande nação, ele tinha que manter a sua família, manter a sua união com sua mulher, que foi tomada para a casa de Faraó por causa da mentira que ele contou. E Abrão, como se isso fosse pouco, foi desmascarado, Faraó descobriu a mentira dele e o expulsou em humilhação do Egito. E aquele que deveria ser uma grande nação, que deveria abençoar os que o abençoarem, amaldiçoar, que Deus iria abençoar os que o abençoarem, que Deus iria amaldiçoar os que o amaldiçoarem, e que se fosse uma bênção e nele fossem benditas todas as famílias da terra, foi um instrumento de maldição para o povo de Egito. Sofreu uma vergonha, uma humilhação e acabou sendo expulso do Egito. Esse foi o resultado de uma decisão precipitada, afobada, irrefletida, sem consulta a Deus e sem verificar a vontade de Deus. Então, quais são as consequências das escolhas precipitadas? É só prejuízo, irmãos. Porque quando tomamos uma decisão precipitada, nós nos assemelhamos ao diabo e passamos a ter uma queda espiritual. Passamos a nos afastar de Deus. Perdemos a presença de Deus. Perdemos a glória de Deus. Perdemos o contato com Deus. E Deus precisa, pelo seu amor, nos corrigir e nos fazer sofrer as consequências deste gesto irrefletido. E foi o que aconteceu com Abraão. Pela misericórdia de Deus e pelo compromisso de Deus de salvar a humanidade, Abraão foi humilhado, foi desmascarado, foi tido como maldição e foi expulso do Egito, sem que Deus tivesse amaldiçoado os que o amaldiçoaram. Verdade? Abraão saiu mais rico do que quando entrou no Egito, materialmente falando, numa clara demonstração de que a riqueza material não significa bênção de Deus, muitas vezes. Que a riqueza material não significa bem-estar espiritual. Não significa que a pessoa esteja em comunhão com Deus, como mentem os teólogos da prosperidade. Muito pelo contrário. Abrão saiu do Egito envergonhado, humilhado, amaldiçoado. Ele que tinha sido escolhido por Deus para ser uma bênção, tinha sido uma maldição. Mas a misericórdia de Deus o impediu que ele fosse morto e que ele perdesse até os bens que ele havia amealhado de forma ilegítima no Egito, porque ele ganhou bens de Faraó por ser irmão de Sarai, ou seja, como fruto daquela mentira. A precipitação, irmãos, traz este prejuízo. E por que Abrão se precipitou? Porque ele ficou voltado às coisas desta vida. Abrão colocou em primeiro lugar o seu sustento material, colocou em primeiro lugar a sua vida física, em vez dos compromissos que havia assumido com Deus. Ao chegar ao Egito, Abrão colocou em primeiro lugar a manutenção da sua vida do que propriamente a manutenção do projeto de Deus para a sua família. Ele, para se preservar, para estar em vida diante de um povo estrangeiro e que ele sabia que era de moralidade duvidosa, ele prefere mentir, dizendo-se irmão de Sarai e mandando que Sarai se dissesse sua irmã, que era uma meia-verdade, mas era uma mentira inteira, para preservar a sua vida. E como isso ainda lhe trouxe vantagem econômico-financeira, aí que ele gostou. Tanto ele quanto Ló, que estava com ele, seu sobrinho, que também tinha uma visão voltada para as coisas desta vida. Quando nós nos prendemos às coisas desta vida, o nosso coração fica neste mundo, o nosso coração fica nesta terra,
e nós não podemos servir a Deus. Por isso Jesus disse no Sermão do Monte, com muita propriedade, lá no capítulo 6 de Mateus, ele diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nós nos precipitamos, nós nos distanciamos de Deus e trazemos prejuízos às nossas vidas, os verdadeiros prejuízos, que são os prejuízos espirituais, quando nós não ajuntamos tesouro nos céus, quando nós colocamos o nosso coração nas coisas desta vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1, ele diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Fortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, quando nós tomamos atitudes precipitadas, nós estamos trazendo para nós a ira de Deus. Nós estamos chamando para nós a ira de Deus. Por quê? Porque nós nos comportamos como filhos da desobediência. Nós nos prendemos às coisas desta vida e, portanto, passamos a praticar as obras da carne. Porque o que é a carne? É a natureza pecaminosa que está em nós. É a natureza rebelde contra Deus. E a precipitação é uma demonstração de prisão ao eu, à natureza pecaminosa, à carne. E se nós estamos presos à carne, nós iremos praticar as obras da carne, nós seremos filhos da desobediência, nós seremos filhos do diabo, como diz o apóstolo João, até porque estaremos a imitar o diabo na precipitação. Mas Deus foi misericordioso para com Abrão, e ele então volta para a terra de Canaã, meio à força, né, mano militar, expulso que foi, mas ele entende o prejuízo que lhe causou a precipitação. E por isso mesmo, quando ele chega à terra de Canaã, ele toma uma belíssima decisão. Ele vai pedir perdão a Deus e vai buscar a reconciliação. Olha como começa o capítulo 13 de Gênesis. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele, sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. E Abrão, muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde ao princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Os irmãos percebam que Abrão entendeu o erro que havia cometido. Entendeu que ele não poderia viver distante de Deus, que ele não poderia deixar de consultar a Deus, que ele não poderia deixar de atentar à vontade de Deus. E por isso ele volta ao lugar onde ele havia deixado a Deus. Ele vai até o altar entre Betel e Ai que ele havia construído. Alexander MacLaren, um comentarista, um poeta, um pastor escocês, que fez um comentário do livro do Gênesis, e nós pusemos aí nosso esboço, ele diz que aquele altar, provavelmente, Matthew Henry também diz isso,
no seu comentário bíblico, que provavelmente o altar não mais existia, porque Abrão devia destruir o altar depois que ele o edificava, depois que ele mudava de lugar, para que aquele altar não fosse profanado. Mas a verdade é que ele voltou ao lugar onde ele havia pela última vez adorado a Deus. Ele voltou até aquele lugar onde ele havia tido o último encontro com Deus. E isso nos faz lembrar o conselho que Jesus dá ao anjo da igreja de Éfeso, lá no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Jesus diz à igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente eu te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Nós, quando nós tomamos atitudes precipitadas, ou seja, quando nós deixamos de observar a vontade de Deus, prendemos-nos a nós mesmos, a nossa própria vontade e as coisas desta vida, nós erramos. Nós erramos. Porque deixamos de confiar em Deus, deixamos de obedecer a Deus, deixamos de temer a Deus, deixamos de atentar para a vontade de Deus, e isso é uma queda, é uma precipitação. E isso nos traz um prejuízo enorme, porque é o prejuízo espiritual. Nós saímos da presença de Deus. E nada neste mundo, nem o benefício econômico financeiro, pode compensar esta perda, este prejuízo. E nós precisamos voltar ao lugar onde nos encontramos com Deus pela última vez antes desse erro. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Foi o que fez Abrão. Antes que Abrão perdesse o seu castiçal, antes que Abrão perdesse a sua bênção, ele vai até o lugar onde ele havia construído o altar entre Betel e Ai, e ali ele edifica um novo altar, e ele ali adora a Deus e se reconcilia com o Senhor. Ele pede perdão a Deus, ele confessa o seu pecado, e Deus o perdoa, e Deus se faz novamente presente na sua vida. Ele volta a ver na vida de Abrão os dois elementos que o caracterizaram quando ele esteve na terra de Canaã. Quando o Senhor lhe mostrou que a terra de Canaã era a terra da promessa, surgiram dois elementos na vida de Abrão, como nós já falamos na lição de número 3. O altar e a tenda. O altar, o lugar do encontro com Deus, o lugar da adoração a Deus. E a tenda, o sinal do desprendimento das coisas desta vida. E é assim que nós devemos viver aqui, irmãos. As nossas escolhas devem estar pautadas pelo altar, que é o lugar da adoração a Deus, do encontro com Deus, do diálogo com Deus, da comunhão com Deus, que nos faz fazer a vontade de Deus. E a tenda, que é o desprendimento das coisas desta vida. É estarmos à disposição do Senhor, é estarmos prontos para irmos aonde o Senhor quiser, para pararmos ou para viajarmos, enfim, para peregrinarmos nesta vida. Porque esta vida é uma peregrinação. Aquele que vive para Deus não vive para si, ele é um peregrino. Quando a gente vai lá no Salmo 119, no versículo 19, o salmista, do mais longo salmo da Bíblia Sagrada, diz assim, Salmo 119 e 19, sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Somente quando somos peregrinos é que saberemos a vontade de Deus, saberemos entender e compreender a palavra do Senhor. É a reconciliação que é necessária. A precipitação nos afasta de Deus.
A precipitação nos faz perder a presença do Senhor. Por isso nós precisamos voltar, reconstruir o nosso altar e armar novamente a nossa tenda. Foi o que fez Abrão. Até o lugar que dantes ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas. Veja bem, tendas. Então nós temos a volta do altar e da tenda. Como está o altar e a tenda das nossas vidas? Nós temos que peregrinar, como Abrão peregrinou. E o peregrino precisa ter altar e tenda. Abrão se reconcilia com o Senhor. E nós temos em nós o ministério da reconciliação. Paulo fala disso lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Ele diz o seguinte, capítulo 5, versículo 19. Aliás, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se nós fizermos a vontade de Deus, se atentarmos para Deus, se crermos e confiarmos no Senhor, estaremos reconciliados com Ele. Ele coloca em nós o ministério da reconciliação. Ele põe em nós a palavra da reconciliação. Isso nos faz lembrar um hino do cantor cristão, que diz assim, reconciliai-vos já, é ordem que Ele dá, reconciliai-vos já com Deus. Esta mensagem que Ele nos deu para divulgarmos. Mas para falarmos que as pessoas têm que se reconciliar com Deus, nós primeiro devemos nos reconciliar com Ele. E quando Abrão se reconcilia com Deus, volta novamente a ser um filho de Deus, volta novamente a dar prioridade às coisas de cima, volta a ter altar e tenda na sua vida, Deus começa a prover o crescimento espiritual de Abrão. Abrão precisava crescer espiritualmente. Nós vimos na lição passada que ele só atingiu o ápice da sua fé, da sua estatura espiritual, lá no Monte Moriá. E Deus tinha que resolver um problema na vida de Abrão. Para que Abrão crescesse espiritualmente, havia um empecilho, havia um obstáculo, que nós chamamos aí na nossa lição do fator Ló. Ló, o sobrinho de Abrão, que estava com ele, não fazia parte do plano de Deus para Abrão. Veja bem que a ordem de Deus para Abrão, lá em Ur dos Caldeus, foi: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Abrão deveria sair com seus servos, seus animais, seus bens, e com Sarai, que era a sua mulher. Porque se Deus iria formar de Abrão uma nação, começaria através da sua família, ou seja, dele e da sua mulher Sarai, já que ele não tinha filhos. Mas o texto bíblico diz, no versículo 4 deste capítulo 12 de Gênesis, assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Ló não fazia parte do plano de Deus para a vida de Abrão. Mas Ló foi com ele.
Deus, irmãos, ele deu o livre-arbítrio para os homens. Deus chamou Abrão, Abrão atendeu ao chamado, mas Ló foi com ele. Ló era o sobrinho de Abrão. Seu pai havia morrido, ele era órfão de pai. É o que nós lemos ali no capítulo 11. Versículo 27. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Então, Ló era sobrinho de Abrão, e Abrão praticamente o havia adotado. Mas se Deus disse para Abrão que dele faria uma grande nação, eventual adoção, eventual relacionamento próximo entre Abrão e Ló, não era justificável que Ló fosse com Abrão. Mas foi. E Deus não impediu que Ló fosse. Mas agora, nesse novo estágio da vida espiritual de Abrão, Deus tinha que providenciar a retirada deste obstáculo na vida de Abrão. E ele vai usar, Deus usa o enriquecimento material que tanto Abrão quanto Ló tiveram no Egito para criar a condição para Abrão se livrar de Ló. Veja bem, capítulo 13, versículo 6. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. No Egito, tanto Abrão quanto Ló haviam enriquecido, aumentado o número de bens, de animais, de servos. E agora o lugar que eles ocupavam era pequeno para ambos. E Deus usou desta condição para livrar Abrão deste fator que estava fora do plano de Deus. A provisão divina, ela vem para nos colocar no centro da vontade de Deus. Quando estamos em comunhão com Deus, quando estamos reconciliados com Deus, Deus cria as condições para nos aperfeiçoar, para nos fazer crescer espiritualmente, para estarmos cada vez mais dependentes dele e no centro da vontade dele. Porque a perfeição é o centro da vontade de Deus. E para isto, Deus cria as condições, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Deus criou uma situação de impossibilidade de convivência entre Abrão e Ló, para que Ló saísse da vida de Abrão, para que Abrão ficasse no centro da vontade de Deus, para que Abrão pudesse cumprir o propósito de Deus. É por isso que Deus permitiu, em primeiro lugar, o enriquecimento material, tanto de Abrão quanto de Ló. E, em segundo lugar, ele permitiu que houvesse contenda entre os pastores de Abrão e de Ló. Versículo 7 diz: e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam, então, na terra. Havia uma situação de impossibilidade de convivência. Mas Abrão e Ló foram querendo manter esse estado de coisas, que era um estado de coisas que não estava correspondendo à vontade de Deus. Então começou a haver contenda, começou a haver problema entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. E a situação ficou insustentável, de tal maneira que Abrão, sendo um homem amante da paz, chegou para Ló e disse que não havia como eles permanecerem juntos. Criou-se um impasse. E neste impasse, providenciado por Deus, Abrão vem e diz para o seu sobrinho Ló que eles não poderiam mais conviver, porque eles não podiam viver em contenda. Olha o que disse Abrão: ora, não haja contenda em mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está a terra toda diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres,
irei para a esquerda. Irmãos, nós não podemos criar contenda com pessoa alguma. Nós somos servos de Cristo e nós temos que ser pacificadores. Jesus disse lá no Sermão do Monte que uma das características do servo dele, do seu discípulo, é ser pacificador. Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, quando fala do comportamento do servo de Deus, na parte prática da epístola, lá em Romanos capítulo 12, versículo 18, ele diz assim: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Havia contenda, havia porfia. E Abraão disse: isto não é bom para mim. Como alguém compromissado com Deus, como um filho de Deus, eu não posso ter contenda. Ló está me trazendo contenda. Portanto, Ló não faz parte do plano de Deus. E ele então diz a Ló: escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E aqui nós vemos o que o pai da igreja, João Crisóstomo, que viveu no século IV, e nós colocamos aí trecho de comentário dele a esse respeito, né, uma série de pregações que ele fez a respeito do livro de Gênesis. Crisóstomo diz que Abraão, ele apresenta duas importantes características que são respostas à divina providência, à provisão divina: a doçura e a humildade. Abraão era o tio, praticamente pai adotivo de Ló. Portanto, pelas regras sociais, morais, ele tinha a preferência para escolher a direita ou a esquerda, para escolher o lugar para onde ele iria. Mas ele não buscava os seus próprios interesses. Veja bem a diferença do Abraão que havia descido para o Egito e do Abraão que agora havia se reconciliado com Deus. Ele não buscava os seus próprios interesses. Quando nós cremos em Deus e confiamos em Deus e na sua provisão, nós não buscamos os nossos interesses, mas os interesses de Cristo. Paulo fala disso lá na Epístola aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 20, quando ele fala de Timóteo. Olha o que ele diz: porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. E o nosso modelo é o próprio Jesus. E o próprio Paulo, nesse mesmo capítulo 2, ele mostra o exemplo de Cristo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Nós não podemos buscar os nossos interesses, não podemos nos prender aos nossos interesses. A provisão divina, ela vem para aquele que não busca o seu próprio interesse, mas sim o interesse de Cristo. Abraão não buscou o seu próprio interesse. Ele agiu com doçura, diz João Crisóstomo. E mais, agiu também com humildade, porque ele abriu mão da sua posição, assim como Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser a Deus. E ele deixou que Ló escolhesse, quando o direito de escolha era de Abraão, mas ele deixou que Ló escolhesse. Ele não buscava o seu interesse, ele não queria contenda, ele não queria o que era de Ló, ele queria agradar a Deus. Então ele não busca o seu interesse, daí a doçura. E ele também se humilha. Doçura e humildade. Não buscar o seu próprio interesse.
e se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Seguir o exemplo de Cristo. Assim a provisão divina virá para nós. Assim desfrutaremos da provisão divina. Os irmãos vejam como a divina providência, a provisão divina, a teologia da provisão, ela é totalmente contrária, é diametralmente oposta ao que ensinam por aí hoje na teologia da prosperidade. Onde as pessoas buscam o seu próprio interesse e reduzem Deus à satisfação dos seus próprios interesses. A teologia da prosperidade, ela defende que você busque os seus interesses e diz que Deus está submisso aos seus interesses. Portanto, coloca o homem acima de Deus. Há uma manifestação do orgulho e da soberba. Como se, quando nós fôssemos soberbos, nós subíssemos. É exatamente o contrário. O diabo foi soberbo e precipitou-se. A provisão divina é o contrário. É você agir com humildade e com doçura. Mas Ló tinha uma visão da teologia da prosperidade. Ló tinha a mesma visão que Abrão teve quando desceu ao Egito. Abrão se reconciliou, Ló não. Abrão voltou atrás na sua visão distorcida, Ló não. Quando Ló olhou para escolher, ele viu as campinas verdejantes de Sodoma. Olha o capítulo 12, versículo 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Ló ficou cobiçando as campinas verdejantes das cidades das planícies. Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar. Ele só teve uma visão horizontal. Ele viu a fartura material. Ele foi ganancioso. Ele foi avarento. Ele estava com o coração nas coisas deste mundo. E nem fez conta de que Sodoma era um lugar mau, um lugar pecaminoso. Porque no versículo 13 do capítulo 12 de Gênesis diz, 13, diz, ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Ló não fez conta de ir morar no meio de gente perversa, de gente má, de gente maligna, de gente totalmente contrária à palavra de Deus. Ele não aprendeu com a experiência da humilhação no Egito. Ele foi viver junto com gente pior que os egípcios, porque ele só tinha os olhos voltados para as coisas desta vida, porque ele estava cego espiritualmente, porque ele não via a provisão divina. Ele não cria que Deus o abasteceria do necessário. Ele quis tomar para si os bens. Ele achou que ele mesmo poderia se satisfazer, se enriquecer, ter vantagens. Ele mesmo obter a sua própria bênção. Ele tinha uma visão completamente distorcida. Na verdade, espiritualmente falando, ele estava cego. É o que nós vemos lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nós vemos, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Quem crê na provisão divina tem uma visão diferente. Vê a provisão de Deus.
Vê um Deus que sabe de antemão as coisas que vão acontecer. Um Deus que provê o que é necessário, que abastece daquilo que é necessário. Um Deus que cumpre as suas promessas. Um Deus que é fiel e que por isso ele pode descansar. Ele vê a majestade divina, a glória de Deus. Tem a mesma visão do profeta Isaías. Vê o Senhor num alto e sublime trono. Por isso ele está tranquilo, porque ele sabe que Deus está no controle das coisas. Mas quem tem uma visão materialista, quem tem uma visão horizontal, ele não vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. Não, ele só vê as coisas desta vida. Ele só vê as vantagens econômico-financeiras. Ele acaba se perdendo. Alexander MacLaren, ao comentar esta atitude de Ló, ele diz assim: Ló comete um erro, assim como este mundo, quando escolhe seu lugar de habitação pelo prisma das vantagens materiais. A teologia da prosperidade, ela é este erro doutrinário, porque escolhe o lugar da habitação pelo prisma das vantagens materiais. Enxerga a Deus como alguém que provê coisas materiais, como alguém que enriquece materialmente, como alguém que dá riquezas materiais, que dá ouro, que dá prata, que dá saúde física. E esta visão é deplorável, é uma cegueira espiritual. E é um estado, irmãos, o pior estado que pode ter a alma de um ser humano. É o homem que tem esta visão. Olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Há muitos Lós hoje. Muitas pessoas que têm uma visão totalmente voltada para as coisas desta vida, que é cego para as coisas celestiais, que é incapaz de ver o Deus sentado no alto e sublime trono, o Deus que provê todas as coisas, o Deus que tem o controle absoluto de todas as coisas. Só vê as campinas verdejantes de Sodoma e as deseja e vai ao encontro delas, quando na verdade, irmãos, ali estão grandes pecadores contra o Senhor. Mas ele não se importa com o pecado. Ele não se importa com a iniquidade. Porque ele só quer saber das vantagens materiais. Ló vai embora. Parece ter tido vantagem. Abrão, pode ser que num primeiro momento, viu que ficou com o lado seco, o lado de difícil trabalho, de difícil colheita, de difícil criação do gado. Mas Abrão tinha se reconciliado com Deus. Abrão tinha uma visão vertical da vida. E a Bíblia diz: habitou Abrão na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Os irmãos vejam aqui a divina providência. Abrão ficou em desvantagem material. Abrão ficou com praticamente a pior terra. Mas Abrão, por ter agido com doçura, com humildade, por ter correspondido à vontade de Deus, quando Ló sai, Deus se manifesta a Abrão. Fazia tempo que Deus não se manifestava a Abrão. Havia se manifestado para mostrar a terra de Canaã. Mas depois que Abrão havia descido ao Egito, Deus não havia se manifestado. Abrão se reconciliou com Deus, mas Deus não havia se manifestado. Mas depois que Ló se aparta dele, ele sobe um degrau na sua vida espiritual. E o Senhor fala com Abrão: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te dei de dar a ti e a tua semente para sempre.
Deus renova a sua promessa. Ló foi para um lado, para as cidades da Campina, achando que tinha tido vantagem. E Deus diz, eu vou te dar toda a terra. Do norte, do sul, do leste e do oeste. Olha bem, eu vou te dar tudo. Você não teve prejuízo? Não. Eu darei à tua semente toda esta terra. E a que Ló pegou e achou que teve vantagem, simplesmente desapareceu. Hoje não há mais as campinas verdejantes das cidades da planície. Hoje há o Mar Morto. Hoje há a região mais inóspita, a região mais avessa à vida em todo o planeta Terra. Aquilo que Ló cobiçou simplesmente desapareceu. Mas a terra de Canaã foi dada a Abrão e a sua semente. E hoje já está lá Israel novamente, não a ocupando totalmente. Mas Deus guardou esta terra para Israel. E mais, além de Deus prometer toda a terra, porque Abrão agiu com doçura, com humildade, porque Abrão se reconciliou, porque Abrão procurou a paz, porque Abrão confiou em Deus. Abrão ainda teve uma outra promessa, teve aumentada a sua promessa. Foi revelado mais uma parte da promessa. Deus tinha dito a Abrão que ele faria dele uma grande nação. Agora diz que a semente dele seria como o pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Era muito mais do que Abrão imaginava. Abrão imaginava uma grande nação, uma nação populosa, uma nação poderosa. Mas Deus diz, a tua descendência será como o pó da terra. E se alguém puder contar o pó, vai poder contar a sua descendência. É impossível contar o pó da terra. E quando nós vemos, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 5, os filhos de Abrão, espiritualmente falando, porque nós somos espiritualmente descendentes de Abraão, são os servos de Deus, aqueles que vivem pela fé, nós vemos este pó da terra. Lá em Apocalipse 5 e 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, com que grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que neles há dizer, ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graça, e honra, e glória, e poder, para todo o sempre. Milhões e milhões e milhares de milhares. Lá em Apocalipse 19 e 6, nós vemos, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz dos grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Milhões e milhões e milhares de milhares. O pó da terra. Que ninguém pode contar. E mais, que ninguém pode perceber. O pó ninguém consegue contar, mas também ninguém consegue ver o pó. Porque os servos de Deus, eles são humildes. Eles não querem aparecer, mas querem que Cristo apareça neles. E mais, Deus disse para Abraão que ele percorresse a terra, no seu comprimento e na sua largura. Deus quis que Abraão tomasse posse da terra pela fé. Ele tinha que peregrinar e andar para mostrar a sua confiança. E foi o que fez Abraão. A Bíblia diz que ele armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Voltaram o altar e a tenda. Agora num outro patamar, com maior intimidade e maior conhecimento de Deus. Um Deus que reafirmou a sua provisão. Abraão, fique tranquilo, você não teve prejuízo. Esta terra que ficou para você, eu vou te dar.
A sua semente será como o pó da terra. E anda no seu comprimento e largura, e já toma posse pela fé. E o que é importante, irmãos, é que Abrão, mesmo com esta promessa, ele começou a peregrinar, a adorar a Deus no altar e a peregrinar nas tendas. Porque, na verdade, como diz John Wesley, nós colocamos aí o comentário, a partir daquele momento, Abrão não ficou mais buscando a terra de Canaã. Não. A partir daquele momento, Abrão entendeu que Deus lhe daria algo maior do que a terra de Canaã. Às suas descendências, ele daria a terra de Canaã. Mas ele passou a buscar a pátria celestial. É o que está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem habitar para onde ia. Mas agora vem esse novo patamar da sua vida espiritual. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Daí porque ele armou as tendas. Morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Versículo 13. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, por isso que ele percorreu no comprimento e na largura a terra de Canaã, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Quando nós não fazemos escolhas precipitadas, quando nós confiamos em Deus, quando nós lhe obedecemos, quando nós atentamos para a sua vontade, quando nós nos aproximamos cada vez mais do centro da sua vontade, o Senhor se revela mais a nós. E Abrão pôde entender que a sua semente estava reservada à terra de Canaã, mas para ele estava prometida a pátria celestial. A provisão divina vem para que eu e você passemos a buscar a pátria celestial, adorando a Deus, nos desprendendo das coisas desta vida. Deus provê, abastece o que é necessário para que eu e você peregrinemos nesta terra para chegar à pátria celestial. Amém.